Olá pessoal, logo atrás de mim aqui está a moderna cidade de Nazaré. Nazaré é conhecida nos tempos bíblicos por ter sido a cidade que abrigou o Salvador, o Senhor Jesus. Foi ali que ele passou a sua infância, a sua adolescência, embora ele tenha nascido em Belém. E foi daqui também que ele foi expulso e rechaçado, tendo que ir para o lado da Galileia e morar em Cafarnaum, por onde nós já passamos em algumas meditações atrás. Ali, mais ou menos nessa região, morava Cristo. Agora imagine, uma cidade que na época do Senhor era menos que uma vila, mas hoje próspera e que vive do turismo de pessoas do mundo inteiro que vêm aqui para conhecer o lugar onde esteve o Salvador. Deixe-me falar com vocês um pouco a respeito da Nazaré dos tempos de Cristo. Ela era muito pequena, como eu falei, é até difícil falar se poderia chamá-la de cidade. Quando Baggett escavou a região da antiga Nazaré, percebeu que entre o cemitério, que ficava do lado de fora da cidade, e uma parte acidentada que marcaria o outro extremo, nós teríamos apenas 1 quilômetro de distância. Calcula-se que na cidade moravam entre 300 a 600 habitantes. Esta era toda a população de Nazaré. Ali Cristo pregou, ali ele viveu, e ali, como eu disse, ele também foi rejeitado. Mas além da cidade de Nazaré, eu queria mostrar para vocês outra coisa que é muito importante nesse vale onde eu estou. Aqui, várias partes da história bíblica podem ser mostradas. Eu não sei se vai ficar claro para você nesse vídeo, porque está tendo muita neblina, mas vou tentar mostrar alguns pontos. Aqui atrás, onde eu estou apontando, está o Monte Tabor. O Monte Tabor, segundo a tradição, seria o local onde Jesus teve a transfiguração diante dos seus apóstolos, onde Moisés e Elias aparecem com ele sobre o monte. Eu não posso afirmar, do ponto de vista arqueológico, que ali foi o lugar exato onde teve a transfiguração. Mas há um outro evento bíblico que aconteceu nos pés daquele monte, quando Débora lutou ali, uma das grandes juízas de Israel, nos pés do Monte Tabor. Seguindo logo atrás do Monte Tabor, você tem o caminho da Galileia. Se eu apontar aqui nessa região, você tem uma outra série de montanhas, as montanhas de Aimoré, que é onde ficavam os filisteus. Os filisteus se acamparam no pé dessa montanha e lutaram contra os exércitos do rei Saul. E atrás da montanha, da colina onde ficava o assentamento dos filisteus, você tem outro monte mais distante, como eu falei, talvez difícil de ver por causa da neblina, que era aonde Saul acabou morrendo e sendo sepultado. O Monte Gilboa. Além desses dois montes, esse vale enorme aqui, cheio de água, tem uma história muito interessante de guerras e batalhas que aconteceram aqui. Este é o vale que tem a cidade de Meguido. A cidade de Meguido está bem lá atrás, bem lá na ponta. E junto à cidade de Meguido, existe uma outra montanha muito importante, muito famosa, que é o Monte Carmelo. E por que eu estou fazendo referência ao Monte Carmelo? No Monte Carmelo, houve uma batalha espiritual muito grande, envolvendo o profeta Elias e 400 profetas de Baal. Ali Elias desafiou o povo a decidir quem era Deus, o Senhor ou Baal. Naquela batalha espiritual, o bem venceu. Deus lançou seu fogo do céu e provou no sacrifício ali que o único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora é interessante que essa batalha do Carmelo, essa batalha espiritual, como eu falei, ela é retomada no livro do Apocalipse. Por quê? O Apocalipse fala que haverá uma grande batalha de cunho espiritual num lugar chamado Armagedon. Mas se você olhar todo esse vale aqui, não existe uma montanha aqui que possa ser chamada de a montanha do Armagedon. Mas no hebraico a palavra Armagedon, Ar, montanha, Magedon, Meguido. Logo a tradução seria montanha de Meguido. Mas qual seria a montanha de Meguido aqui? Como você pode ver, é apenas um vale. Ora, nos tempos bíblicos, havia o costume de dar o nome de um local pela geografia onde aquele local estava. Por exemplo, o mar de Tiberíades era chamado também de Mar da Galileia, porque ficava na Galileia. Da mesma maneira, o Monte Carmelo, que fica na região de Meguido, pode ser chamado de o Monte de Meguido, a montanha de Meguido, ou Ar-Meguido, Armagedon. Logo, este conflito entre as forças do bem e do mal, previsto no Apocalipse, tem como pano de fundo o conflito travado com os profetas de Baal em nome do Senhor e com a vitória dada ao profeta Elias. Já que eu falei de batalha, de guerra espiritual, deixe-me fazer uma reflexão com você.
O nome de Deus para os islâmicos é Alá, correto? E a palavra islamismo significa submisso a Alá, submisso a Deus. Mas quando você vai pegar a palavra Israel, o sentido dela é um pouco mais difícil de aceitar. Israel significa Ish, homem, Ha, lutou, El, Deus. Israel, o homem que luta com Deus. Para fazer uma referência à luta que Jacó teve com o anjo no Vale do Jaboque. O homem que lutou com Deus. E a Bíblia mostra vários episódios em que Deus luta com os seres que ele chamou para si. Deus lutou com Moisés. Houve uma vez que Deus queria até matar Moisés. Deus lutou com Elias. Deus lutou contra vários outros ali. Porque a Bíblia mostra um Deus que luta com os seres humanos. Olhando assim, vista grossa, parece que o nome do islamismo é mais bonito que o nome Israel. Submisso a Deus. O homem que luta com Deus. Percebeu a diferença? Por que Israel não significa simplesmente submisso a Deus, mas o homem que luta com Deus? É porque o Deus da Bíblia entende, em primeiro lugar, que os seus filhos não são seres que submetem sem uma resistência. Deus sabe que nós temos um livre-arbítrio. E Deus, às vezes, age conosco como uma mãe que fica tentando segurar uma criança que não quer parar quieta no seu colo. Uma pessoa que não tem filhos, ao ver uma mulher lutando com um bebê ou com uma criança no avião porque ela quer descer ali, pode pensar, puxa, uma criança irrequieta como esta, eu daria um soro nela para dormir e ela dormiria a viagem toda. Mas nenhuma mãe quer ter um filho para ficar sem falar, só dormindo. Assim ela compraria um boneco, não teria um filho. É lógico, não estou aqui defendendo aquelas que não sabem educar as suas crianças. Eu estou dizendo que mesmo que você dê uma educação boa para os seus filhos, há crianças que são mais inquietas, mais voluntariosas. É verdade, algumas são até hiperativas. Neste caso, a mãe prefere ter o filho inquieto, mas vivo, e ela tentando controlá-lo, do que ter apenas um boneco. Deus também não nos quer como bonecos. Ele sabe que nós resistimos. E como uma mãe que segura o filho porque não é hora dele andar no corredor, ele pode se machucar, Deus também nos segura. E ele segura firme porque ele sabe que nós resistimos. Por isso que Deus permite lutar conosco. E anote uma coisa aí para não esquecer nunca mais. O grande conflito entre as forças do bem e do mal é um conflito de humildade de Deus. Sabe por que eu digo isto? Se Deus lutasse contra o mal usando todas as forças de Deus, não haveria luta. Imagine um gigante lutando com uma formiga. Não faz sentido. Se existe um grande conflito entre as forças do bem e do mal, é que Deus não está usando toda a sua força de Deus. Se ele usasse, eu repito, não teria guerra, não teria conflito, porque ninguém poderia resistir ao poder de Deus. Mas Deus, que é onipotente, ele se faz diminuído. Deus, que é onipotente, assume um ponto vulnerável. Ele pode ser rejeitado. Esta é uma das razões pelas quais ele luta conosco. A segunda e última razão pela qual Deus luta com cada um de nós é porque nós estamos numa guerra entre as forças do bem e do mal. E eu pergunto a você, mesmo que você não tenha sido um militar, como é que se treina um soldado para a guerra? Pense um pouquinho. Como é que se treina um soldado para ir para a batalha? Jogando xadrez com ele? Dando uma revista em quadrinhos para ele ler? Dando um pote de sorvetes para ele comer? De maneira nenhuma. Você treina um soldado colocando-o num campo de batalha, num treinamento, onde ele tem que rastejar, aprender a manejar uma arma, tiro ao alvo, teste de resistência. Deus também, sabendo que estamos numa batalha constante entre a luz e as trevas, nos treina no seu campo, luta conosco, nos prepara como seus soldados, porque nesta batalha há algo muito importante em jogo, eu e você. Temos uma guerra, meu amigo, entre as forças do bem e do mal, e ambos os lados querem você. Deus quer você, mas as trevas também querem você. Deus ama você, as trevas não amam você, mas elas querem roubar você de Deus. Então eu aprendo que, mesmo que o nome Islã, submisso a Deus, soe agradável, a realidade me aponta mais para a guerra com Deus, Israel. Porque eu estou numa guerra, mas eu quero estar do lado de Deus. Porque quem está do lado de Deus sabe que a vitória é certa. Esta é a promessa que está no Apocalipse, ao falar da profecia do Armagedon. E quando eu vejo hoje a planície do Meguido e a montanha do Carmelo logo lá na frente, eu me lembro que o bem sempre vence. E eu peço a Deus nesta manhã aqui em Israel, Senhor, nesta batalha, eu quero estar do seu lado. Porque a palavra Shalom, em hebraico, significa muito mais do que paz. Shalom significa prosperidade, segurança, vitória final. Em outras palavras,
Deus declara guerra ao mal para estabelecer a paz. Deus declara guerra ao mal para estabelecer sua Shalom. Um grande abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês.